Fala galera, bem-vindos ao Batedeira Cast. E aí, você consegue mudar seus hábitos? Tudo bem? Aqui é o Jorge. Cara, sim, mas são diversas condições que determinam isso, né? Não é uma tarefa tão fácil quanto as pessoas tentam vender. E aí, beleza? Camila Kiel, aqui diretamente da Inglaterra. Olha, eu já tentei mudar meus hábitos, mas não consegui não. Então vamos ver se eu pego umas dicas hoje aí para ver se eu consigo. E você, Jorge? Jorge Castro, também do Texas, não na loja, com a galera lá na Cave, gravando o podcast, mas de casa hoje, mas muito contente com esse tema. Eu gosto muito desse assunto e tenho certeza que hoje aqui muitos insights serão divididos com todos e a gente vai conseguir aí ter uma discussão muito proveitosa. Vamos que vamos! Bora, aqui hoje nós estamos cheios de especialistas. Eu sou um especialista em opinião. É a minha opinião. É tudo empírico aqui, cara. Tudo empírico. Rapaz, vocês têm que ver a lista do papel. Levanta o papel aí. Olha a lista. Jesus! Isso aí é tudo Pano pra manga. hábitos. São todos hábitos seus? Isso aí é tudo pano pra manga, cara. É tudo tudo reboot, tudo rebootal aqui. Só a listinha de rebootal. O meu hábito hoje é fumar charuto, não sei, entendeu? Então, assim, eu não sei se isso é um hábito ruim ou um hábito bom. Tá aqui. Tá escrito aqui, bad habits. Tá aqui, tá escrito. Então, vamos seguir uma cartilhazinha. Eu acho que o George tá com uma cartilhazinha pra Cara, na verdade, eu queria só alinhar com vocês uma coisa, né? Primeiramente que, só pra gente entrar pra que a gente não tenha conceitos diferentes quando estiver falando, né? Até porque depois tem que explicar não, eu vim daqui, o que eu estou dizendo tem essa influência, depois a gente tem que explicar. Né? Primeiro que eu parto do princípio que todos nós temos uma cara, olha aqui, ó. The Force. Tá com o brinquedinho dele ali, ó. Que a grande maioria dos hábitos que a gente tem não é determinado pela gente, né? É determinado por forças muito maiores que a gente, né? Então, tanto nos países onde a gente mora, a idade que nós temos, as influências das nossas famílias, então grande parte dos hábitos que nós temos é impingido pra gente, né? A gente acaba criando alguns hábitos, né? Então, se vocês partirem, eu parto desse princípio. Primeira coisa que eu queria dizer que é importante. Segundo ponto que, às vezes, até a gente teve um desentendimento, não um desentendimento, mas um desentendimento do que eu quis dizer em relação à neurolinguística, Jorge, é que porque as variáveis são muito grandes quando se trata de comportamento humano e tem muito valor econômico envolvido, aparece muito charlatão. Então é muito difícil de tu selecionar assim, quem realmente tenta fazer um trabalho sério de quem não tenta. Então esse big data te atrapalha demais. Então, para deixar claro, então isso também influencia os nossos hábitos, né? Acredito que, né, essa condição de tu ter muita informação, que é o Big Data, também te condiciona, né? Então, a partir daí é que eu penso em falar sobre hábitos, né? De que, na verdade, tu acha que tu controla, tu acha que é tu que cria esses hábitos, mas, na verdade, são as empresas que determinam o horário que tu trabalha, as escolas que determinam. Então, uma parte gigante de tudo que tu faz não é tu que está controlando. Tá? Então essa para mim é o princípio, é um dos princípios básicos pra gente conversar. Porque senão, né, a gente entra aqui numa tiny discussion, né? Não, eu tenho o hábito de apertar a caneta com o botão direito, com o botão esquerdo, né? E é um assunto, acaba sendo um assunto muito menor, né? Mas eu não me iludo, não. Grande parte do que eu faço, grande parte dos meus hábitos é influência dos outros. Influência das empresas, influência de mídia, influência de do que quer que seja. E esse é o meu 2 cents pra gente começar a conversar. A Camila, ela, um tempo atrás, a gente gravou sobre esse assunto uma vez, e ela tinha lido um livro e ela quis expor um pouquinho dessa questão de como você fazer para mudar o hábito, porque não é simples, né? Existe uma mecânica por trás disso, existe ciência, tem gente que estuda sobre o assunto. E o Jorge é o cara que eu conheço hoje em dia, do nosso grupo de amigos assim, mais próximos, ele auxilia pessoas a fazerem isso, entendeu? Alterar o hábito?
O cara é coach pessoal e business, entendeu? Então, assim, ele auxilia, porque, assim, a pessoa que tem que ter e querer e fazer, né? Então, não é. Então, assim, quero ver aí, porque agora nós estamos aqui, eu tô só de host, entendeu? Porque eu tenho uma galera forte aí comigo hoje. Vamos ver. Quem quer botar mais 2 centavos aí? Esse tema é muito importante para mim. Por que esse tema é muito importante para mim? E por que no meio do caminho aí eu resolvi estudar a metodologia coach, etc e tal? É muito importante para mim porque eu tinha dificuldade de entender como alterar os hábitos que me incomodavam. Então eu tinha uma dificuldade enorme, caramba, gente. Eu me sentia impotente, sabe? Era um negócio assim que eu falava, caraca, como é que eu vou resolver isso? E aí, terapia pra caramba, muita pista, sabe? Eu sempre valorizei as coisas os estudos da mente humana, eu sempre valorizei todos. Em Geórgia, no meio do caminho, me deparei com uma porrada de charlatão, com a Big Data, man. E foi muito difícil determinar o que era válido e o que não era. E foi por isso que eu brinquei lá na nossa conversa no WhatsApp. Sempre com a confirmação do estudo em pares. O que esse estudo em pares determina? São os estudos que a gente faz na dissertação de mestrado, que a gente vai fazer na tese de doutorado. Então, eles são todos voltados para uma discussão não só empírica, ela é testada, estupidamente testada, e aí o outro par vai e testa novamente, o outro par vai e testa novamente, testa, e a gente chega a um conglomerado de informação que foi testado, né, por vários pares. A gente consegue, olha só, a gente não consegue 100%, a gente consegue eventualmente controlar um pouquinho o acesso a que tipo de informação a gente quer ter. Consegue controlar um pouquinho, porque até o estudo em par é factível de problema. Então, dentro dessa contextualização toda, como é que o Jorge conseguiu se desafiar a ponto de mudar alguns... Não consegui mudar todos ainda, eu estudo isso há 15 anos. Não é o meu negócio, eu estudo por curiosidade, né? O meu negócio é container, navio, carga, logística. Mas eu estudo esse negócio porque é tão legal, mas é tão legal, que me comove tanto, que em determinado momento eu consigo ajudar as pessoas, inclusive, dando essa visão aí que o estudo em pares, dos mais variados estudos em pares, me deu, né? Eu gostaria de botar os 2 centavos assim. Como é que a gente forma as nossas crenças? Sabe como é que começa a nossa formação de crença, como a gente vê o mundo, como a gente determina os nossos passos? Começa na nossa comunicação. Comunicação mesmo. Verbal e corporal, comunicação, como você se comporta, como você se apresenta para o mundo, a sua gesticulação, a maneira como você fala, a maneira como as outras pessoas te veem, como você se coloca a ver pelas outras pessoas. Como é que você se apresenta para o mundo? Que tipo de palavras você usa? Que tipo de comportamento corporal, físico você tem quando você vai se apresentar para uma pessoa pela primeira vez? Então tudo começa aí. Então é essa comunicação que vai formar os seus pensamentos. Os seus pensamentos serão formados dessa comunicação. Se eu penso que eu sou um cara positivo, que eu enxergo a vida de forma positiva, se o meu pensamento é sempre de progresso, thrive, isso é porque eu utilizo palavras de progresso, se eu ficar falando palavrão o tempo todo, e porcaria, e merda, não sei o quê, eu não estou tendo uma comunicação positiva e por conta disso o meu pensamento não vai ser positivo. O meu pensamento vai ser positivo se eu começar a minha comunicação física e verbal de forma positiva. Depois do meu pensamento, ele ganha um corpo maior. E ele forma os sentimentos, cara. Eu me sinto bem porque eu penso positivo. Eu me sinto legal e eu consigo fazer as pessoas se sentirem bem porque eu consigo ensiná-las a pensar positivo. É por isso que aquela velha ladainha, né? Cara, pensa positivo. É sempre 50-50. Dá o mesmo trabalho. E aí, eu acho que você vai saber disso também. Platão, lá no Mito da Caverna, explica por que a gente só pensa negativo. Por que a mente humana se defende pensando negativamente sempre? O Mito da Caverna explica lá atrás, mas depois a gente volta no Mito da Caverna. Depois dos seus sentimentos, o conjunto de sentimentos, o conglomerado de sentimentos, forma a sua crença. Como eu enxergo o mundo? Eu enxergo o mundo com o copo meio vazio ou meio cheio? Como é que eu enxergo o mundo? Qual é a minha visão de mundo? São as suas crenças, galera, que vão determinar de que forma você age, as suas ações. E são suas ações que vão determinar os seus resultados. Alterar os hábitos. O que é um hábito? Um hábito
É um neurônio conversando com outro neurônio e fortificando a bainha de mielina, que é exatamente a ligação que o neurônio faz com o outro. E de tanto ele fortificar essa bainha mielina, de tanto eu repetir aquele bad habit every single day, essa bainha de mielina, ela tem um asfalto, depois ela sai concreto, depois ela fica de uma forma tão forte que a gente não consegue quebrar essa bainha de mielina. Caraca, quais são as duas formas práticas, a grosso modo, de arrebentar essa bainha de mielina? Forte impacto emocional. Eu vou morrer. George disse, eu vou perder a minha perna. Eu quero ver eu não fazer exercício de novo depois dessa. Eu adoro minha perna. Forte impacto emocional. Ou a repetição. Como é que eu arrebento a bainha de mielina? Repetindo todos os dias, mesmo que de forma módica, o exercício contrário. Eu adoro doce. Amo docinho. Não bebo, não fumo, só fumo quando eu vou dar passagem aqui em direito lá, né? Ao Exu Brabo, mas eu não fumo e não bebo. Eu como doce, amo doce. Mas eu preciso interromper isso, porque eu venho de uma família toda com histórico de diabetes, aquela conversa toda. Preciso interromper esse trem. Todos os dias, eu comecei reduzindo o consumo. Ao invés de uma barra inteira, a metade da barra. Na segunda semana, um quarto da barra. Na terceira semana, um tabletinho. Na quarta semana, zerou o chocolate. Repetindo todos os dias o hábito diferente para transformar ele em uma nova, para desformar aquela bainha de mielina e criar uma nova bainha de mielina, criar uma nova comunicação entre os meus neurônios, sugerindo que eu tivesse um comportamento diferente. Então, a grosso modo, é assim que o Jorge enxerga que se formam as crenças, os hábitos, começa lá na comunicação, passa pelo pensamento, passa pelo sentimento, forma a crença, e o cara aí transforma aquela crença em hábito, em dia a dia, e na vida, e aquele hábito vai mudar os seus resultados. Vai determinar com quem você vai casar, quantos filhos você vai ter, como você vai educar os seus filhos, que tipo de trabalho você vai aceitar fazer, né? Se você vai trocar a sua hora por dinheiro, ou se você vai, enfim, todo aquele conceito por trás do negócio, né? Vai determinar tudo da sua vida. O seu comportamento, a sua comunicação lá no começo, vai determinar tudo na sua vida. Rapaz, deu mais de 2 centavos. Cara, foi umas 8 libras aí. Desculpa. Eu vou pagar agora. Fala, Camila, desculpa. Ô Camila, te fazer uma pergunta assim, o que tu considera um bom hábito teu? O que tu acredita que hoje, eu percebo que eu tenho um bom hábito? Porque a gente acha porque o foco da gente é tanto no hábito ruim, né, que a gente não se dá conta que a gente também tem hábitos bons. E o que tu acha que hoje tu tem assim de um bom hábito? Eu acho que o meu melhor hábito é o hábito de me colocar no lugar da pessoa quando acontece alguma coisa. Por exemplo, por que esse carro não tá mantendo a distância, tá no meu rabo aqui querendo passar? E a primeira reação seria, esse barbeiro, não sei o que. E o meu hábito geralmente é pensar, coitado, deve estar atrasado, ou alguma coisa está acontecendo, sei lá, tá com dor de barriga, precisa achar o banheiro e tal, então deixa eu acelerar aqui, ou então sair da frente de alguma forma. Esse é um exemplo, mas assim, no meu dia a dia, eu sempre uso essa empatia. Querendo ou não, me faz ser uma pessoa mais flexível, uma pessoa que se adapta melhor, porque eu sempre penso no que a outra pessoa precisa, ou né, o que a situação nos outros olhos está se revelando. Então, eu acho que foi muito bom para mim. Eu acho que por ter sido bom, eu acho que em algum momento da minha vida eu percebi que é um bom hábito e fui continuando a usar o hábito. Time grande de pessoas, né? O que você mais teve que fazer, Camila, para essa mudança? Porque você era, há muito tempo atrás, né? Quando a gente começou lá a trabalhar junto, a gente simplesmente trabalhava para os outros, fazia o que o chefe nosso estava pedindo para ser feito, né? Depois ela foi subindo na posição na carreira dela, ela foi conseguindo melhorar em si, como pessoa e como líder, né? E ela foi se transformando líder. Hoje ela tem um time super grande, né? Eu acho que a maior parte do seu tempo, né, Camila, deve ser ficar conversando com pessoas, né? E gerenciando expectativas. É isso? Com certeza. Colaboração entre pessoas, influência, tentar fazer chegar nos objetivos que a gente tem na empresa e como fazer isso tendo um time que acredita no que eles estão
fazendo e faz com você, entendeu? Porque é difícil gerenciar pessoas, é complexo. E então você meio que tem que achar aquela linguagem que conecta as pessoas e vai por aí. Camila, isso aí foi uma habilidade inata, assim, ou tu acha que ela foi aprendida? Eu acho que veio um pouco da religião, um pouco dos fundamentos da religião católica, principalmente da influência da minha mãe, porque teve sempre essa coisa martelando na sua cabeça, né? Você tem que ajudar os outros, você tem que respeitar o próximo, você tem que isso, você tem que aquilo, viver em comunidade. Eu acho que esse foi o maior benefício da religião. Tem várias coisas que a religião traz que não necessariamente são boas, porém essa parte de aprender a viver em comunidade, aprender a olhar para as outras pessoas com um pouco mais de respeito e ajudar o próximo, ter sempre isso na cabeça de ajudar o próximo, ajudar os pobres, ajudar as pessoas com necessidade de alguma coisa, às vezes é respeito, às vezes é carinho, às vezes é educação. Então eu acho que a religião, ela com certeza criou várias coisas que meio que ficaram lá dentro no cérebro desde o começo. Você levou Hilton quando você fez primeira comunhão? Você levou Hilton para tudo isso? Ele não entendeu nada. Não, na verdade eu ia falar agora. O Hilton foi sempre esse melhor amigo que eu tive conforme eu fui crescendo. Então, assim, muitos dos meus hábitos são o Wilton. Na verdade, às vezes as pessoas, aqui principalmente na Inglaterra, quando eu vejo os nossos amigos aqui, que faz tempo que eu não vejo, eles falam, nossa, parece que eu tô vendo o Wilton, o jeito que ele fala, as coisas que ele fala, o manso da voz, é tudo igual. Irmão mais novo, tá puxando o saco do irmão. E só o irmão mais velho pode falar isso, né? Mas olha só que interessante, né? No começo eu mencionei sobre nós temos influências de instituições, e aqui podem ser pessoas ou podem ser, né, como eu disse, organizações, mas tu vê como isso influenciou a tua vida. E isso permitiu, na verdade, que tu utilizasse esse arcabouço todo que essas instituições te dão, mas tu fez a escolha. Como tu disseste, né? Olha, tem certas coisas da religião que não me servem, né? Então, começa a te diferenciar para os teus hábitos. Porque tu pega todos os hábitos e tu vê, para um pouquinho, tem um senso crítico. A partir de todas essas bases aqui, isso me serve, isso não me serve. Mas continua te influenciando, né? Continua influenciando. E uma coisa que eu ia falar é assim, tudo bem, começa lá no comecinho, mas você vive a sua vida, e principalmente se você tem aquela habilidade de ser self-aware, você vai pegando, né? Você vai vendo coisas na sua vida e você vai decidindo, eu quero isso aqui pra mim. Aí você põe lá na sua bolsinha de hábitos. Eu quero esse outro aqui. Aí você também pega uns maus hábitos aqui, né? Tipo, Wilton, eu acho que charuto é um ótimo hábito. A gente vai fazer um podcast de charuto. Mas, charuto é um ótimo hábito. Por exemplo, eu te dou um exemplo. Essa parte, né, da minha criação, a gente era super humilde, nos mudamos para o Maranhão, vimos muita pobreza e, né, relacionamentos com pessoas que tinham muita necessidade. Até hoje, os meus hábitos, eu tenho dinheiro para ir lá comprar, igual eu falei o negócio do casaco, sabe? Enquanto a gente estava esperando o Wilton organizar aqui, tipo, para que ter vários casacos se você vai usar o casaco só para ir ali, aí tira o casaco, aí, né? Então, eu acho que assim, tem hábitos que você meio que leva com você, mas tem outros hábitos que você adquire. E eu vou te dar um exemplo que, assim, por exemplo, o Ben, meu marido, ele nasceu, cresceu num hábito, numa comunidade diferente. E, assim, ele tem um comportamento mais, assim, de entitlement, né? Não, eu vou pedir pro garçom trocar minha comida aqui porque eu não tô gostando, sabe? Ou então, esse vinho tá bom, vou mandar voltar. E no meu caso, não, eu poderia, né? Mas aí eu falo, tá bom, vou botar aqui esse salzinho, que eu não gostei, vou botar pimenta, tá bom, entendeu? Então, assim, esse é um hábito que talvez não seja muito bom, que, assim, você meio que cresceu se limitando e você continua se limitando, você meio que não se desprende disso e acontece naturalmente, você não consegue perceber, não sei se vocês têm. Total, essa é uma das suas crenças. A sua crença de merecimento.
Exatamente. A sua crença de merecimento, você ainda não conseguiu lidar com ela como você deveria. Hoje você tem consciência de que você merece, você pode, that's okay, mas enraizado, né, naquela comunicação lá entre os seus neurônios, você diz assim, o seu racional diz assim, não, eu mereço, mas não preciso, não quero, não faz sentido para mim. Isso tem total relação com a sua crença de merecimento. Em determinado momento, os estudos apontam que essa crença de merecimento bloqueia o seu crescimento, bloqueia a sua possibilidade de thrive, de prosperar, de etc. Entretanto, eu costumo dizer, né, porque as pessoas são diferentes, existem várias pessoas, as pessoas pensam diferentes. Desde que essa crença de merecimento e esse movimento não bloqueie a sua possibilidade de crescimento, ótimo. Se você, por exemplo, não, eu não vou ser gerente, eu não vou gerenciar 1000 pessoas porque eu não mereço isso. Obviamente que você não vai se dizer isso, mas a sua cabecinha vai trabalhar para você achar que onde você tá suficiente, mesmo você tendo competência para ser AVP de onde você trabalha. Né? Não, mas aqui tá bom para mim. Não, eu tô ótimo, eu ganho o suficiente, eu sustento a minha família, né? Eu colaboro com a minha comunidade, tá tudo bem. Mesmo tendo capacidade e merecendo mais. Não é? Então, esse é o limiar dessa crença de merecimento. Existirão situações que você pode lidar com, se você tiver consciência de que aquilo não pode, não deve bloquear o seu processo de crescimento e o da sua família e das pessoas que te rodeiam. Ou seja, aquilo não pode bloquear a sua capacidade de entregar ao mundo tudo que você é. Então é esse balance que a gente tem que encontrar. Exatamente, com certeza. O Jorge abriu um bocado de parêntese aqui nos papéis dele aqui, ó. Só porque eu tava olhando aqui, né? Eu tava pensando aqui, cara, tava só tentando listar aqui alguns livros que eu li sobre hábito, né? Que é The Tiny Habits, The Power of the Habit, The 7 Habits, Atomic Habits. Atomic Habits é extraordinário, né? Tipping Point, The 10,000 Hours, The 10-Time Rules. Tô tentando fazer uma listinha de livros que eu li assim. E vou te dizer assim, eu acho que, cara, aqui já foi áudio, a maioria é audiobook, né? Porque eu tenho o hábito já desde 97 de usar audiobook. Né? Então eu me lembro que na época tu tá louco, tu não vai reter nada disso. Eu aprendi inglês, na verdade, através de audiobooks, né? Então, no limite da minha pobreza lá, eu tinha uma biblioteca que tinha os audiobooks. Eu me lembro que eu não escutava nada, até a literatura ruim, literatura boa, não sabia nem distinguir o que era bom, o que era ruim. Tava lá escutando John Grisham, sabe? As histórias de advogados, eu nem tava na faculdade ainda. Ou se eu tava, né? Não era o curso que eu fazia, enfim. Mas eu criei esse hábito de usar os podcasts, os audiobooks há 25 anos. Né? Então, eu certamente eu escutei mais livros do que eu li. Não tenho a menor dúvida que eu escutei. E eu acho que eu devo ter escutado e lido os mesmos livros, né? Junto, assim, ou separados. Cara, o mesmo número de livros que eu tenho lido. Né? Mais ou menos, né? Porque o hábito de tu escutar e tu consegue escutar o que o autor, onde o autor quer enfatizar. Mas foi por necessidade, porque eu não tinha condições de comprar. Então eu tinha na biblioteca. Então, uma coisa que eu ia comentar, assim, de tudo, desse quantidade de livros que tem, uma coisa importante de cada um, né? Mas como a gente tem uma procura seletiva, tu lê o livro hoje com 20 anos de idade, tu tem todo ao teu redor ali, quem te influencia, o que te influencia, a tua idade, enfim, as tuas capacidades cognitivas, tua capacidade de compreensão é uma. Tu pega o mesmo livro, tu pode achar horrível, tu pode achar, poxa, como é que eu li esse livro aqui e não vi isso, né? Quantas vezes isso acontece? Então, eles influenciam, eu acho que faz parte, acho que vale a pena, né? Não é perda de tempo, especialmente quando eu tô, né, cozinhando lá, tô no banheiro, tô com esses hábitos na cabeça aqui, tô sempre buscando isso. Mas uma coisa, tu falou, Camilo, tu comentou, né? Não, eu gostaria de... Tomara que aqui eu consiga me inspirar. Né? Uma das minhas inspirações da minha esposa Tamires cara, ela muda o hábito dela por laziness. Tudo aquilo que facilita a vida para ela, tudo aquilo que, né, para conseguir, a coisa que mais vai fazer ela mudar o hábito dela é alguma coisa que dê um prazer momentâneo para ela. No momento que dê um prazer momentâneo, imediato para ela vai conseguir mudar esse hábito dela. Então tem que dar, por uma questão de laziness mesmo, né?
ela vai lá, ela descobre uma coisa, aquele prazer de curto prazo. Mas para isso acontecer, tem muitas variáveis que precisam, né, estar ao redor. Colocar. E aí que eu entro, né? Então eu vou criando um ambiente para que ela consiga, né, para que ela consiga fazer isso. Então, acho que o prazer de curto prazo, a gente despreza isso, toda a literatura, tudo que a gente vê, não, tem que pensar no longo prazo. Não, eu quero prazer. Eu sou hedonista, eu quero prazer agora. Eu consigo criar um hábito, que eu consigo ter um prazer agora, nesse momento, e que também vai me dar um benefício de longo prazo, para mim esse é o ideal. De que forma que eu posso ter um prazer imediato? Pode ser um prazer intelectual, pode ser alguma coisa no teu corpo, eu não sei. Pode ser algum... Eu quero ter esse prazer. Né? Eu quero ter esse prazer. Então, claro que fica muito mais difícil tu mudar um hábito se ele não te dá esse prazer imediato. Se tu consegue ver só lá pra frente, entendeu? Ah, não, eu quero perder, eu quero estar num shape melhor, mas aí, pô, primeiras 3, 4 semanas, tu vai te exercitar e tu te machuca. Acabou, acabou tudo, acabou qualquer... Então, né, um dos focos aqui para eu, da minha cirurgia, Camila, depois da minha cirurgia, eu tinha que criar alguma forma para eu não me machucar. Eu nadei 3 vezes na mesma semana, me doeu o ombro, tu já não quer mais fazer. Né? Tu vai correr, doeu o teu joelho, já não faz. Então, tu tem muitas variáveis externas que estão te influenciando a não ter esse hábito. Então, eu comecei a fazer uma atividade diferente por dia, para não repetir os mesmos movimentos, os mesmos músculos, porque o meu objetivo, eu não quero bater recorde, eu não quero correr 1 quilômetro em 5 minutos, eu quero andar, né? Eu quero caminhar, eu quero poder, né, me acordar melhor, me abaixar, ter mais flexibilidade, ter mais mobilidade. Então, como é que eu priorizo aquilo para mim? Como é que eu tenho prazer? Olha como começa a ficar mais complicado. Como é que eu tenho prazer imediato? Como é que eu consigo ver esse prazer de longo prazo? Esse prazer também de longo prazo. Como é que eu consigo entender o que isso é importante para mim em longo prazo? Como é que com certas, digamos, não sendo saudável mentalmente em alguns aspectos, né? Como é que isso afeta o meu prazer de curto prazo, o meu prazer de médio prazo? Porque a gente está falando aqui de disciplina, de vontades, partindo do princípio que todo mundo está saudável mentalmente, né? Mas não é bem assim, né? Cada vez mais se dá conta que tem milhões de elementos, milhares de elementos de saúde mental que afetam a gente, essa motivação, né? Misturei muita coisa, mas é porque, né, os pensamentos estão aqui passando, né? Então eu queria dizer que, no momento, né? Que tipo de prazer que eu posso criar imediato para melhorar, para mudar, para me ajudar a mudar no hábito? Sem isso, eu tenho muita dificuldade de mudar meus hábitos. Você não, todo mundo. Todo mundo. Nós somos o ser humano. Por que é mais prazeroso sentar e trocar o canal do Netflix do que ir lavar a louça? Porque é mais prazeroso trocar o canal do Netflix com um balde de pipoca, melando o sofá. Tô nem aí. Não é? Não, é muito mais prazeroso. Você gosta mais de lavar a louça, que eu sei, que eu te conheço. Não. Pronto. Eu vou chegar lá. Falar uma coisa muito importante. Viu? Ele é muito íntimo da minha família, né? Íntimo a ponto de estar no grupo da minha família. Então, o que acontece por que eu lavo o prato? Porque a disciplina de ter criado esse hábito ao longo da vida, também de infância muito pobre, lá na Bahia, papai dizia, vai lavar o prato ou não vai comer? Então tinha que lavar o prato. Então, lavar o prato para mim, hoje não é mais sofrimento, é um prazer enorme quando eu vejo a pia limpa, sabe? Dá um prazer incomensurável. Mas esse prazer nasceu de uma dor. Então, nem todo prazer é diretamente proporcional a sorrisos e alegrias e momentos maravilhosos. Alguns deles nascerão de dor. E eu tenho certeza que se nós todos fizermos aí um estudo do nosso passado, a gente vai identificar que muitos dos prazeres que a gente hoje qualifica como prazeres nasceram de dores. Então, no final do dia, a gente sabe como fazer. Completa, Hilton. Gera uma pergunta aí. Por exemplo, hoje em dia, o prazer que você tem de ver, por exemplo, a louça lavada, só para utilizar esse mesmo exemplo, ele te traz uma lembrança também boa, afetiva? Não. Quando você era criança? Não. Ele me traz uma lembrança muito ruim. Me traz uma lembrança de um condicionamento
de algo muito importante que hoje, Jorge, 45 anos de idade, compreende que jamais deve condicionar os meus filhos. Eu jamais devo abrir a minha boca para os meus filhos e condicionar. Você só vai comer se. Olha a monstruosidade desse comentário, né? Eu não condeno meu pai, era o que ele sabia. Era o que ele sabia. Jamais condenarei meu pai. Mas ele me ensinou a não repetir a mesma coisa. Então, o prazer nasceu de uma dor, só que um instrumento, eu jamais utilizaria esse instrumento. Você sabe disso. É muito mais fácil deitar, mandar meu filho ficar em pé na minha barriga para alcançar a coisa, do que isso também é ruim. Isso também é ruim, diga-se de passagem. Então, tudo que a gente sofreu lá, isso é ruim. Tudo que a gente sofreu lá, a gente quer curar agora com os nossos filhos. Isso aí que você falou, Jorge, é uma coisa que... Eu vou colocar aqui a Cristiane, minha esposa, né? Ela mandou essa semana. Coincidentemente, as coisas são muito assim, coincidentativas, né? Ela mandou um memezinho, um Reels no Instagram ali. Exatamente assim, até os 7 anos de idade, se um cara lá, especialista em alguma coisa de internet ou não, né? Não sei. Mas ela mandou e o cara falava o seguinte, até os 7 anos de idade, se uma criança chega pra você, ela colocou lá um vestido de princesa ou colocou uma roupinha qualquer, e ela chega pra você, papai, olha aqui, mamãe, olha aqui e tal, porque ela quer mostrar na hora, né? Ela quer falar assim, olha só o que eu fiz, ó, fez uma maquiagem. E aí você chega pra ela e fala assim, não, mas você ficou muito feia com essa maquiagem. Pronto. Essa criança não vai para a vida dela, até os 7 anos de idade, ela não tem a capacidade de interpretar as suas palavras com senso crítico. Então ela não vai conseguir... Verdade absoluta para ela. Exatamente, para ela isso é verdade absoluta. Ela não tem um senso crítico de entender assim, mas peraí, se eu melhorar a maquiagem aqui vai ficar melhor. Botou uma roupinha e a roupinha era de 2 anos atrás. Não, mas você tá parecendo muito gorda desse jeito. Pronto, você estragou a vida da pessoa ali. Né, por causa disso. Então, até os 7 anos de idade. Dos 7 anos de idade para frente, a criança ela começa a ter um pouco de senso crítico e com isso ela não sofre mais esse... Assim, também é ruim, né? Porque se você ficar martelando, é uma coisa complicada. Mas, principalmente, até os 7 anos de idade. O seu filho chegou para você lá e tal. Não, tá maravilhoso, tá lindo, é isso mesmo. Olha só, você tentou fazer um negócio aqui, ficou muito bacana, gostei pra caramba. Entendeu? Ficou meio ruim. Em vez de chegar e falar assim, não, ficou horrível, vai lá e troca isso, alguma coisa assim, a gente fala assim, o papai vai te ajudar, a mamãe vai te ajudar aqui, fazer um negócio aqui. Também isso gera uma afinidade aonde a criança vai falar assim, opa, eu posso chegar para meu pai e para minha mãe e falar alguma coisa que eles não vão me julgar, me criticar, eles vão me ajudar. Então, assim, são muitas coisas que entram nessa variável que cria, digamos assim, conexões neurais aí para a vida inteira, né? Não tenha dúvida. Interessante isso que ela mandou, eu não sabia disso, uma coisa... Se é bem verdade, talvez o Jorge até saiba disso. Isso não é uma regra, não. Isso é uma... olha o tamanho da responsabilidade de papai e mamãe, né? De tio, madrinha, padrinho, titia, tio, vovó. A gente tem que ter a habilidade de determinar se os nossos filhos, com 6 anos, já estão prontos para isso. Com 5 anos, já estão prontos para isso. Com 6, 7 anos, estão prontos para isso. Com 10 anos, já estão prontos para isso. Essa habilidade é nossa. Nós precisamos estudar, porque o que funcionou para a gente, ou que como nós fomos criados, não vai funcionar novamente. É diferente. É uma outra geração. Então, nós temos que ter a habilidade de ser o meu filho, o deadline dele, o timeline dele, o time frame dele é 7 anos de idade. Eu tenho que ter essa habilidade. Não é? Por exemplo, tomando como exemplo isso daí, Hilton. Provavelmente, falando da Cris agora, né? Provavelmente a Cris teve uma infância dura também. Ninguém aqui teve infância fácil, a Cris teve infância dura também, com negócio de grana, com negócio de tudo isso. Bem novinha, e ela foi criada pela avó. Pronto. E alguém lá na infância dela disse a ela, não dependa de ninguém nunca, não deva nada a ninguém nunca. A gente levou, as meninas foram pro cinema, a Lili, a Elas foram pro cinema com a Belinha, com a Micheline, com a Bruna, com todo mundo. A primeira coisa que a Cris chegou em casa e mandou uma mensagem pra Micheline perguntando quanto foi o sanduíche que Micheline comprou pra Lili no restaurante lá, na lanchonete. Aí eu mandei Micheline, obviamente, Micheline mandou Cris a merda, né? Mandou Cris a merda. Por que ela mandou Cris a merda? Olha só, pra ela, foi um absurdo a Cris ter perguntado isso pra ela. Por que foi um absurdo ter perguntado? Porque pra ela, a educação dela, a crença dela, quando ela foi pequena,
determinava que não se discute comida, não se discute o prato que você coloca na mesa, não discute isso é pequeno na educação dela. Uhum. Eu vi isso na minha educação. Então foi super normal para mim a Cris ter perguntado: puta, quanto custou aí o prejuízo que a minha filha te deu? Para mim foi normal. Para Micheline soou assim absurdo. Micheline mandou a Cris a meta. Então, são crenças, cara, que a gente cria ao longo da vida, ou que são por fatores externos, George, implementadas no nosso subconsciente, lá no nosso consciente, ego, superego, id, aquela galera toda, são por fatores externos, o que formam o nosso ser. Não é? É por isso que hoje o grande desafio é, Jorge, os fatores externos não devem determinar as suas crenças. Como que a gente hoje lida com isso? Como que a gente hoje consegue ficar imune aos fatores externos? Olha que louco. Olha que desafio enorme. Não é? Isso é sério. Ninguém consegue ficar imune aos desafios externos, né? Desafios, não, desculpa, como é que aquilo não te... Desculpa, imune eu quis dizer assim, como é que isso não afeta você a ponto de você mudar o comportamento ou criar um hábito que vai te prejudicar? Mas isso que eu ia falar. A gente não é imune, né? Os hábitos vão mudando ou vão evoluindo um pouquinho. Tem alguns que se linkam lá bem nos seus core values e aqueles lá você vai levar, porque vai ser, esqueci agora como você chamou ali o link do neurônio com o outro ali. Bainha de mielina. Exatamente. Mas tem vários outros que você pega ali um hábito novo e você nem percebeu. Você nem percebeu que você recebeu um hábito novo, entendeu? Às vezes a pessoa que vem pra você e fala, nossa, olha só como você agora tá assim. Como você mudou, né? What? Nossa, não mudei, Olha só, assim. É que na verdade, né, tu fica fazendo trade-offs o tempo inteiro, né, em função do que acontece na tua vida, né. Eu não tenho filhos, né, então a minha rotina, eu faço a minha rotina depois do meu trabalho como eu quiser, né, eu não dependo do horário que as crianças vão dormir, eu não dependo do horário, né, que eu tenho que levar eles para a escola, que eu tenho que buscar eles para a escola. Vocês vão ter certamente que modificar completamente os hábitos de vocês, e isso, e aqui eu quero, né, vamos usar esse espaço para poder fazer isso também, é um toll para vocês, entende? É uma vantagem, né, vocês vão ter toda a vantagem emocional de ter os filhos, mas vem a um custo presente. É um custo presente. Não adianta dizer que não, é só prazer. Não é só prazer. Né? Tu acordar, tu dormir 4 horas por noite, né? Tu sacrificar, tem todo um sacrifício nisso aí. Isso modifica completamente os teus hábitos. Isso corta hábitos bons que tu tinha, é normal. Tu cria outros hábitos. Aí tu foi, no tu entraste, a gente tem que se adaptar, né, Camila? Tu falou, a gente precisa se adaptar. Uhum. Aí entra num outro ponto aqui que eu anotei, tá? Que são as observações. Né? A gente parar de tempos em tempos aqui e aí nós nos darmos uma oportunidade de tempos em tempos a gente rever o que a gente está fazendo, entende? No meu caso, né, nós fazemos terapia de casal, a minha esposa há 8 anos, desde que a gente começou a namorar. A gente faz toda semana, a gente tem uma terapia. Cara, pobre da sua esposa. Você é um cara difícil de lidar mesmo, velho. Toda semana. Cara difícil de lidar. Por 2 razões. Uma, porque a gente recebe exercícios semanais. A gente tem exercícios semanais de comunicação entre a gente e principalmente porque nós temos um canal, uma chance... 5 segundos. Uma chance de expressar... a gente tem uma chance de expressar, Camila, naquele momento de eu anotar e dizer para ela o que eu sinto, tá para ela, de perceber, olha, eu notei que eu fiz isso. Então esse hábito... Né, de eu saber que toda semana eu vou ter um exercício. Toda semana vai ter alguém ali me dizendo, olha, Jorge, isso aí não tá certo, isso aqui tá certo, continua fazendo isso. E olha, eu quero expressar também. Essa chance de tu fazer isso, eu tenho um profissional. Por isso que o entourage da gente, né, é muito importante para te keep in check, né, para dizer, olha, eu preciso modificar isso. Então essas observações, com todos esses trade-offs que tem, né, essas observações do que através de vídeos. Um exemplo aqui, né? Eu costumava bater aqui a mão, o Wilton chegou, Jorge, cara, tá batendo a mão aí. E eu
me dei conta disso, de outros hábitos. Ele falou, cara, vai lá... Na verdade, foi meu pai que falou isso aí. Isso. Me chamou na xixa, teu pai me chamou na xixa. Pô, o cara fica batendo aí, tia. Aqui, ó, quero ver tu aparecer aqui, Kio. Vamos aparecer aqui pra conversar. E então, esses hábitos, né? Aí eu percebi que outro dia o amigo veio aqui, o André, e ele também começou a bater. Eu falei, pô... Né? É uma observação. Aí ele pediu pra mim, eu falei, Jorge, vai lá, assiste um pouco o podcast pra ver. E eu comecei a ver os tipos de movimento que eu fiz. Eu pensei, pô, pra isso serve pra toda a vida, né? Então, de que forma que a gente tá sendo patrolado por horário de chegar no trabalho, horário de sair do trabalho, tem que malhar. Pensa bem, Camila, tu é mãe, tu é esposa, tu é executiva, Chefe. tu é chefe, tu é mulher, sabe, tu é filha, tu é irmã, são muitas pessoas. Como é que tu vai como é que vai incluir novos hábitos, sendo que tu vai ter que fazer alguma coisa tem sempre que sair da lista, né? Se você quer introduzir mais coisas, ou então faz igual você, vai pro banheiro e escuta o seu livro ao mesmo tempo, que daí você tá fazendo duas coisas da lista ao mesmo tempo e já fez. O Wilton, por exemplo, ele mudou os hábitos para poder dar o horário dele fazer o number 2 no banheiro para ser no horário de trabalho, que era para ele fazer isso e ganhar dinheiro ao mesmo tempo, entendeu? Eu gostava de ganhar dinheiro até cagando. Eu tô aqui medindo as palavras pra falar que você pra ir pro podcast, né? Eu até ganho dinheiro defecando, né? Exatamente, acho que... defecando. Né? Então, assim... Mas eu acho, George, muito, muito legal esse negócio de fazer essa terapia semanal, porque é muito... não é normal, né? Não é uma coisa corriqueira que as pessoas fazem. E assim, por exemplo, no trabalho a gente faz quarterly review ou faz retrospectivas para ver o que deu certo, o que não deu. A gente aplica vários desses hábitos ou desses processos e aí aprende o que tem que melhorar, o que não tem e faz melhor da próxima vez. Só que a gente não aplica isso dentro de casa. Muitas vezes e acaba, né, passando anos e anos fazendo uma coisa que irrita a outra pessoa, mas a outra pessoa nunca falou porque não queria te irritar também, ou sei lá. Também tem aquela questão nisso aí, Camila, que você está comentando, só abrir um parênteses, que a forma de demonstração de carinho, afeto e amor é diferente para cada pessoa, né? Por causa dos hábitos que foram colocados, assim, os hábitos que essa pessoa sofreu durante o seu crescimento, a sua vida. Esse PDCA emocional, tá? Vou chamar assim, tá, Camila? Esse PDCA emocional, sabe? Ele é vital para que tu possa fazer tudo, na verdade, né? E como aqui só sou eu e minha esposa, é bem mais complexo, né? Porque eu não posso contar com o meu pai e a minha mãe, por exemplo, para entrar nesses assuntos. Então, eu preciso de uma força externa, né? E é o dinheiro mais barato que a gente paga, tá? É o menor custo da nossa vida fazer essa terapia. As pessoas acham, porque é caro. Claro que é. De novo, eu só consigo fazer isso porque a gente pode pagar. Né? Porque a gente pode pagar. E aí vem essas influências também. Ah, não, é só querer. Cara, não é só querer. Tu tem que ter dinheiro para que tu possa pagar um terapeuta especializado em casais, um pós-doc especializado em casais. Poxa, não é todo mundo que vai ter isso. Eu não take it for granted. Eu sei o quanto isso modifica a minha vida. E eu já falei pro Wilton algumas vezes que eu me sinto um milionário nesse assunto, assim. Eu me sinto, né, muito bem protegido, eu me sinto... O tipo de relação que a gente tem, de acordo com todas as variáveis que teríamos tudo para dar errado, é um hábito semanal, cara. É diário, um exercício diário ali, né? Mas é por necessidade. De novo, é uma necessidade. Então, quando dá certo, e a gente tem ganhos todos os dias, Jorge. Esse prazer diário é todos os dias, né? Porque, pô, hoje eu consegui fazer isso. Porque tu interage com a pessoa dentro de casa, nós dois trabalhamos de casa. Pô, quando tu consegue ver vitórias todos os dias, cara. Tu vê derrotas. Mas tu consegue ver vitória todos os dias, 5, 6, 10 vezes por dia, cara. É muito incentivo positivo. É muito reforço positivo. Entende? O Baltasar Gracian tem um termo que é a milícia contra a malícia, que eu acho muito legal, né? Que é tu te precaver, sabendo ali na frente o que pode gerar aquilo ali, né? Tu criar uma milícia,
né? Então essa milícia contra a milícia pessoal e da outra pessoa também, né? Também faz parte dessa terapia. Então, certamente, uma das melhores hábitos que a gente pode criar aí, eu diria, uma terapia de casal, né? Uma terapia de casal com um profissional que tu respeite, né? Porque, eu vou dizer, pra mim é muito difícil. Se eu entrar numa terapia, Jorge, se eu entrar numa terapia em que eu sentir que a pessoa tá me enrolando, ou sentir que a pessoa tá ali cumprindo horário, cara, eu vou chamar ele na chincha já, entendeu? Eu vou Não, chamar faz na total chincha. sentido, faz total sentido, meu irmão. Pra quem já leu, eu acredito que todos tenham lido, né? Aquele livro, o novo livro aí, que ficou super em evidência, 5 Love languages. Five Love Languages, yes. As 5 linguagens do amor. 5 linguagens do amor. Que é o que eu comentei aqui. É o que o Hilton comentou lá no começo, exatamente. Tá super em evidência, todos estão lendo o livro, ouvindo o livro, né? Eu já ouvi e li. E é muito interessante perceber o quão a gente não sabe nada, na verdade, né? Por que é difícil quando a gente lê o livro, tem acesso à informação do livro, a gente percebe o quão a gente é egoísta. Porque a gente trata a outra pessoa, aquele velho discurso antigo, né? Trata aquele cara lá como você gostaria de ser tratado. Esquece essa balela, esquece. Tem nada a ver, isso é verdade, cara. A crença da pessoa é outra, o valor da outra pessoa é outro, amigão. Você gostaria de ser tratado assim. Então, de repente, você ensina essa pessoa a te tratar assim, sendo tranquilamente transparente e justa e honesta. Cara, eu não gosto disso, por favor, faça assim desse jeito e tudo mais. Dá um caminho para a pessoa, para de perder tempo com bobagem, né? Ou de imaginar que a pessoa tem que ter uma bola de cristal, entender como você gostaria de ser tratado. É isso que a terapia que o Jorge está sugerindo deve fazer. Ele deve dizer, cara, sejam transparentes, eu tenho certeza que ele diz isso. Sejam honestos um com o outro. Digam a verdade, externalizem os seus sentimentos, expliquem como vocês se sentem. E aí ensina vocês os caminhos todos para encurtar isso e não causar dor no outro. Porque às vezes quando você vai externalizar os seus sentimentos, você causa dor no outro. Você causa, né, aquilo fere a outra pessoa. Então eu acho que essa abordagem também precisa ser aprendida. Você tem que dizer o que te insatisfaz, mas você tem que fazer isso de uma maneira que a outra pessoa não você não quer ferir ninguém. Você quer ter uma vida tranquila, em paz, todo mundo feliz e contente. A Camila comentou, né, que ela exercita muito a empatia, né, de colocar É isso aí. pessoa. E eu também, eu sou a pessoa que eu exercito muito a empatia. Muitas vezes, em situações do dia a dia, a gente tem momentos, até mesmo na gravação de podcast e tal, e a gente, puta merda, cara, olha só o que aconteceu. O cara fez aquilo outro, e aí... E eu exercito muito isso, eu falo assim, cara... Eu lembro quando o George viajou de férias, né? Não, então eu vou gravar. Eu falei, Jorge, você vai estar de férias, cara, entendeu? Que é meu compromisso com o podcast, né, cara? Aí eu falava pra ele assim, cara, tu vai estar de férias, tu não vai conseguir gravar. Aí ele me ligava, pedia 800 mil desculpas e tal. Eu falei, cara... Eu sabia aqui, que você não conseguiria. A culpa aqui, ó, gente. Porque, você tá entendendo? Cara, eu exercito muito isso. E muitas vezes, pelo fato de a gente exercitar a empatia, a Camila também é assim, a gente consegue entender a forma da outra pessoa muito mais facilmente. Quem exercita, quem pegou o hábito da empatia, né? De se colocar ali no calçado do outro, né? Isso faz com que, muitas vezes, as pessoas ao nosso entorno a gente fica muito igual. E então, faz com que, como a gente fica muito igual, por exemplo, eu fico muito igual a você quando eu tô conversando com você, eu fico muito igual ao Jorge quando eu tô conversando com o Jorge, eu fico muito igual a Camila quando eu tô conversando com a Camila. Aqui nós queremos o contraditório. Então, quando eu e o Jorge estamos debatendo lá, Jorge, por mais acirrado que seja, com qualquer pessoa, aqui é o momento do contraditório. É por isso que eu gosto de ver vocês, eu incentivei nós a trocarmos, tá, Camila? Essa gravação hoje, que é para que também possa participar, porque, sinceramente, isso aqui é como se fosse uma conversa. Só que, cara, por todo o esforço que o Wilton faz, é que a gente não se dá conta do que tem por trás para gravar isso aqui, para incentivar, para manter a gente junto, né? Pô, cara, é trabalho pra caramba. Então, quando eu tava lá, eu falei, porra, o cara vai gravar, o cara tá gravando. De repente, se eu não aparecer, o cara vai perder uma semana. Então, era essa minha culpa lá, né? De estar lá, pô, eu não posso deixar de perder. Aí, quando ele me disse, não, vai ter gente gravando. Aí a minha culpa baixa, né? Porque senão eu dava um jeito.
Senão eu teria dado um jeito. Eu teria dado um jeito. Mas é aquela história, porque quando a gente fica muito igual a outra pessoa, é difícil, porque você exercita também a empatia. Você para tudo, aquilo que eu sempre falei, né? Repetindo mais, talvez a quinta vez já em podcast, você gosta dessas coisas embasadas, né? E aí com isso você também tem aquela preocupação para com o que as pessoas vão pensar que você está deixando de cumprir uma coisa que você se predispôs. Mas muitas vezes é difícil, e a Camila talvez também possa falar isso, por exemplo, no ambiente de trabalho dela, é isso. Ela se coloca no lugar da outra pessoa, ela conversa com outra pessoa, ela ajuda a outra pessoa, mas aquela outra pessoa, ela não consegue ajudar a ela, porque ficou tão igual a ela que ela pensou assim, ela é exatamente igual a mim, então tá tudo certo. E muitas vezes não é, né, Camila? Às vezes a gente espera alguma outra coisa. Eu acho que todas as pessoas que usam o superpower delas acima do limite que elas deveriam usar, acaba sendo vindo contra ela. Agora as minhas palavras estão faltando em português, mas se você usa a empatia tanto que você meio que esquece de representar quem você é realmente para aquela pessoa, daí a pessoa não vai entender a sua identidade, né? Ela vai achar que você tudo tá bom, toda vez que a gente sai, você concorda de ir num restaurante italiano comer pasta? Eu concordo porque, tipo, você gosta, então eu tô indo com você e tal, sabe? E a pessoa passa o resto da vida achando que você gosta de comer pasta e restaurante italiano, sendo que você preferiria ir numa churrascaria. Só que você fez tanto pra você meio que a outra pessoa não precisar sair do caminho dela pra se adaptar a você, que a pessoa não te conhece, na verdade. Então tem sempre esse cuidado, né? Tipo, você usa o seu superpower até um limite que não famoso... vai daí te atrapalhar. É o famoso limite. Você colocou perfeitamente. Perfeitamente. Exatamente. Você tem que ir, mas você tem a responsabilidade, a responsabilidade maior, gente, no meu ponto de vista, de se fazer entender é sua. O problema da comunicação é nosso. Se a gente quiser ser bem interpretado, que a gente faça a perfeita comunicação, ou a comunicação correta. A empatia é linda, eu amo empatia. Eu também sou extremamente empático. É por isso que eu e o Hilton, a gente se dá super bem. O Hilton me falou uma coisa uma vez, me marcou muito. Quando eu cheguei aqui, ele super me ajudou com várias coisas. E uma das ajudas que ele me deu foi estar aqui vem pra cá, me ajuda na loja, que a gente vai pegar aqui um peso e a gente vai ficar, né? Eu vou te pagar para fazer isso e tudo mais. Em uma dessas, de eu ajudar o Hilton, ele tinha um instalador de pisos. O instalador de pisos que ele tinha contava várias mentiras pra ele. E eu dizia, Hilton, o cara tá mentindo pra você, cara. O cara tá mentindo pra você. Cara, raciocina. Aí Hilton virou pra mim e falou assim uma vez, me marcou muito essa frase que ele falou. Ele falou assim, cara, eu não tenho tempo pra isso. Eu não tenho tempo pra me preocupar sobre se ele tá mentindo ou falando a verdade. Eu vou acreditar nele. Se ele estiver mentindo, o problema é dele lá. Eu não vou me preocupar em adentrar o universo dele para perceber quais são... Sabe, se ele está mentindo para mim, tudo bem, se ele está fazendo um contrato direto com um cliente que ele deveria falar para mim, para que nós ganhar, problema dele. E se ele tá me dizendo se ele não está me dizendo isso, ou está mentindo para mim, ou não está falando, é problema dele. Eu vou acreditar que ele está falando a verdade para mim. Aquilo me... Esse é o limite. Esse é o limite, não é? Ele crê absurdamente no que o cara está dizendo e toca a vida dele a partir dali e se preocupa com os assuntos dele e continua sendo ele, não muda com o cara sobre a falsa possibilidade, sobre a suposta possibilidade de estar sendo ludibriado. Nada, ele continuou, sabe, tratando o cara da mesma forma, mesmo estando claro que o cidadão estava ludibriando ele, passando a perna, fazendo uma coisa por fora, sabe? Então isso me marcou muito, eu aprendi muito com essa frase. E a partir daquele dia eu tentei adaptar isso na minha vida. Eu sou um cara mais passional, né? Então às vezes eu dou uns tapas na cara mesmo, mando a merda. Mas no geral fez muito sentido pra mim. E cara, se preocupa mais com o que você controla. Você não controla a atitude do outro, ou se o outro tá falando a verdade ou mentira, cara. Se preocupa com o que você controla, foca nisso. E você vai conseguir contribuir muito mais com o mundo. Fez muito sentido pra mim. Queria convidar para que a gente desse um exemplo de sucesso, assim, de algum hábito que a gente tenha criado, ou alguma ideia de hábito que a gente possa criar, porque daí também é outra forma de a gente vir pra cá, né, você, né, incentivar de vir pra cá, poxa, a gente fica com isso na cabeça, pô, a gente foi nesse podcast, pô, eu saí de lá com uma coisa positiva,
Isso é um incentivo para mim vir para cá, é um incentivo para vocês também participar. Então, para ter um workshop, né, Camila, como tu falou, pô, vim aqui querendo buscar alguma coisa que possa me ajudar. Então, eu gostaria que vocês tivessem algum exemplo de algum hábito que realmente funcionou para vocês. Eu escrevi alguns aqui, né? Claro que eu vou escolher um aqui, mas só para que a gente tenha um material legal que a gente possa divulgar, que a gente possa ajudar os outros aqui. Hábito positivo? Você está dizendo assim, um hábito positivo? Não precisa ser positivo, né? Uma mudança de hábito que te fez bem, que tu sabe que faz bem pra ti. Fumar um charuto pode não ser bom pra tua saúde em função de muitas coisas. Como é que tu equilibra? Porque eu escrevi sobre o charuto aqui, tá? Cara, eu me aproximei pelo Wilton, né? A gente conversamos um tempo, e aí depois, por alguma razão, eu vi ele postando sobre charuto, eu também tava fumando, eu falei, olha, cara, olha esse charuto aqui. Daí ele viu, pô, tu tá indo nos lugares legais. E aí fomos lá, convidou o Dylan pra ir num lugar, e nós nos aproximamos porque, cara, primeiro, é um prazer imediato pra gente, a gente se aproximou, é uma forma também de incentivar, pô, vou lá no podcast, cara, a gente vai fumar um charuto. Então, a gente vai falar, vamos conversar, a gente vai fumar um charuto. E outra, tem as trocas, né? As trocas que eu tenho aqui com o hábito e a disciplina do podcast. De ter o prazer de fumar, porque eu tô high já, tô fumando aqui, eu tô high, gente, eu tô high. Com esse charuto aqui, eu tô high. Já gosto do highzinho ali, né? Segundo que a gente grava o podcast e é uma maneira também de ter essa troca. E terceiro, cara, porque é uma cumplicidade e uma sinceridade de trocas aqui muito grande. Então, o prazer que eu tenho, né, as vantagens que eu vejo de ter esse charuto com o Wilton aqui é muito maior do que o problema de saúde que eu tenho. É assim que eu vejo, porque é o único vício que eu tenho. Uma vez por semana, 2 no máximo, por semana eu faço isso. Então eu vejo essas vantagens todas de sinceridade, de troca, de cumplicidade, sabe, de gente ter uma atividade, a gente criar o hábito de se ver toda semana, de trocar, e chega no final aqui do podcast, a gente grava e a gente fica conversando, né? Pô, é a chance é mais uma terapia aqui, né, para nós também. Então essa troca, para mim, ela traz muita vantagem para mim. Eu não faço porque eu quero ter essa vantagem, mas, cara, só o fato de saber, não, eu tenho um compromisso lá, é legal, eu sei que vai ser bom para mim. Então, eu tenho o prazer de curto prazo, tenho o prazer de longo prazo e uma troca muito grande, e conheço vocês ainda, entendeu? É uma parte social muito importante para mim fazer parte disso. Esse é um exemplo de hábito para mim que é muito positivo. Então, drop the mic. Camila, ladies first. Ó, eu tô aqui pensando, né, qual hábito. Eu acho que eu tenho um hábito que é o hábito de sempre ver as coisas como um aprendizado. Tem aquela growth mindset. Vamos supor que aconteceu alguma coisa ou deu algum problema no trabalho e tal. Eu sempre paro e penso, ok, então para que serviu essa situação? Então, o que eu vou aprender ou a não fazer ou a fazer melhor no futuro para fazer valer esse momento ruim aqui. Então, eu acho que vai lá atrás no negócio do, né, foi sofrimento, você aprendeu a lavar o prato. Então, assim, nunca deixa passar um momento ruim ou até bom na sua vida que você possa aprender e meio que replicar depois também. Esse foi um hábito que eu criei. Exemplos, também comecei a escutar livros de áudio, até para me convencer a fazer caminhadas e ter alguma coisa para poder me convencer a ir caminhar e alguma coisa que me convencia a ter aquele tempo para escutar o livro. Então, uma coisa ajudando a outra. E foi por tentativa e erro. Eu queria aquele prazer, né, de me sentir bem com exercício físico, mas eu tinha preguiça. Então, o que eu posso fazer para melhorar aqui? Então, tem sempre essa sensação de eu vou aprender, que essa situação está me dando alguma oportunidade para aprender alguma coisa. E eu acho que esse hábito de comportamento meu me ajuda bastante para todas as coisas. Eu tenho um hábito que é um hábito muito complicado para mim lidar com ele, porque em algum momento da vida ele é positivo, em algumas situações ele é positivo, em algumas outras situações ele é muito negativo. Eu sou um cara muito persistente, mas absurdamente persistente. Aí, em determinado momento, eu justificava dizendo que essa persistência era constância, e aí eu justificava dizendo que ser persistente era bom. Mas eu ainda estou avaliando, sinceramente, se esse hábito me trouxe mais crescimento ou travas, não é? Então, desde tudo, gente,
Eu tava lá com o Hilton carregando os pisos para descarregar na casa. Eu só parava, podia estar doendo tudo. Podia estar doendo as costas, podia estar doendo os braços, Eu só parava quando acabava de descarregar os pisos. Hilton falava, vamos embora, larga esse negócio aí. Mas eu só parava quando descarregava. Uma situação no trabalho, por exemplo. Hoje eu trabalho numa empresa de tecnologia e a minha liderança está dizendo, o MD está dizendo, interrompe isso, a gente não vai conseguir. E eu vou até frangalhos daquilo dali, né? Inclusive, em determinado momento a gente consegue, mas em determinado momento eu firo tanto a relação com o fornecedor ou com o supplier que o cara nunca mais vai fornecer para a empresa, sabe? Então eu ainda estou descobrindo. E criando os balanços aí para não permitir que um hábito que em determinado momento parece tão positivo, para não permitir que ele me prejudique, ao invés de me auxiliar na maioria das vezes. Então a persistência para mim é um hábito muito forte. É um superpower, né? É um superpower, mas deve ser obrigatoriamente limitado, sabe? Moderado, ponderado, equilibrado, para que isso não me cause mais questões ruins do que positivas. Por exemplo, ver você falando aqueles trem lá no grupo, eu falei, cara, Jorge agora vai sacudiu aqui, cara. Vou falar. Você podia ter ficado calado, deixado para falar aqui. Eu posso dizer o seguinte, eu, desde sempre, como pessoa, como filho do meio, né, ter que navegar entre o filho mais velho e o filho mais nova, a filha mais nova, eu sempre fui um negociador em todos os sentidos, né? E eu também era uma pessoa muito tímida. A Camila sabe disso. Eu era muito, muito, muito tímido. Então, uma forma que eu achei... Impossível, né? Então, a forma com que eu achei de vencer isso foi contando piadas. Então, tá no meio do pessoal. Manter aquela quinta série ativa. Fazer as piadinhas, fazer as pessoas rir. O quanto que a gente riu no carro, Jorge, vindo de San Antônio, sexta-feira, pra cá, retornando. Porque eu sempre usei esse gatilho, o gatilho do humor, sempre muito forte. E com isso me fez uma pessoa onde a Camila uma vez organizou uma festa surpresa para mim, né, a meu pedido, para eu não ter que convidar 600 pessoas, 1.000 pessoas. A gente fez uma lista de 35 pessoas, né, Camila? Uhum. E deu lá 500 pessoas, 600 pessoas no prédio, porque quando o pessoal falou de um pro outro, eu falei, mas Camila, era 35 pessoas. Ela falou assim, eu só convidei 35. E lotou o prédio, lotou, ninguém caía na piscina porque se esbarrava e não tinha como passar. Entendeu? Nossa. O prédio caberia 150 pessoas, tinha 600 lá dentro. Você lembra dessa festa? Lembro. Então assim... Não tinha comida e bebida pra ninguém, né? Não tinha. É impossível. Então, assim, como eu sempre usei esse gatilho por ser muito tímido e para eu sobressair essa timidez, eu criei em mim o mecanismo do humor, né? Então eu sou sempre muito bem-humorado. Com isso eu vejo sempre o lado positivo das coisas, como a Camila vê. E o Jorge também já presenciou várias vezes de clientes tomando vantagem e tal. Eu falei, mas peraí, aqui tem um aprendizado. Vamos terminar isso aí, não vou abandonar. O aprendizado é como matar o cliente. Exato. Então, assim, para mim, é o hábito do humor, né? Eu sempre... E é por isso que eu tenho podcast, porque eu tenho essa necessidade de estar com as pessoas, de estar batendo papo, trocando ideia. Eu gosto disso. Eu gosto de colocar umas piadinhas de vez em quando. Eu gosto desse negócio. Então, esse é o meu hábito. É o hábito de estar sempre com alto astral. Esse é o seu superpower. Então é isso. Pra mim é isso aí, Jorge. Tá vendo, gente? Que a gente tá vendo como a gente tem muito mais exemplos. Claro que nós acabamos focando naquilo que nós não fazemos, né? Nós damos uma ênfase muito maior para aquilo que a gente não, para aquilo que nós não fazemos. E Camila, tu mencionou dois, três hábitos que as pessoas querem fazer muito e não fazem, que tem muito valor. Cada um de nós aqui mencionou vários pontos importantes que na verdade tu tá muito mais focado. Mas eu deveria acordar mais cedo fazendo isso aqui. Mas o que é a prioridade?
Né? O que, que é a prioridade, né? Aqui vai uma dica de uma coisa que tá funcionando para mim agora, né? Pô, eu tô aqui num processo, perdi 40 pounds, continuo perdendo peso e me cuidando da minha saúde. Cara, eu também gosto de doce, tá, Jorge? Mas, cara, eu não parei enquanto eu não achei o açúcar ideal. Entende? Eu fui tentando todos. Tentei tal do eritritol, tentei stevia, tentei, cara, todos. A única coisa que dá uma consistência melhor do que o açúcar pra mim é a alulose. Ele é caro. Então eu tenho que manter, através do alulose eu substituo. Por quê? Porque o alulose é usado para mel. Né? Então ele substitui o mel. Então, pô, eu não vou deixar de comprar mel, mas tem um produto que é feito com alulose que simula o mel. Então eu vou lá e faço a minha saladinha de nozes com brie com mel de alulose. Eu não vou deixar de comer o que eu quero. Então, mas só funcionou porque eu tenho uma necessidade muito grande. Você buscou outro prazer, um paralelo. Exato. Substitutivo. O que é corolário a isso, né? Então, mas eu não desisti, eu fui testando. Bah, tem gosto, isso aqui tem gosto de remédio. Isso aqui tem gosto de... Eu vou buscar até eu conseguir o que eu queria. Eu fui lá, é um cara que eu sigo, né? Um cara que eu sigo que todo ele é acadêmico, tá? Eu gosto bastante desse cara. Claro que eu procurei vídeos de caras que criticam ele também, né? Vídeos de quem critica a alulose. Mas eu descobri, cara, através da alulose eu posso comer doce. Eu consigo comer doce. Outra coisa, eu e minha esposa, nós vivíamos num bairro em Porto Alegre que tinha 5 cervejarias, era 200 metros, 150 metros da minha casa. Eu conhecia os donos, cara, então a gente bebia álcool direto. Isso eu tava ganhando peso, só que, pô, meus amigos, era a maneira que eu tinha de socializar, eu entrava num bar, bebia. E aí, por um histórico da Tamires, a Tamires é que teve essa ideia, tem histórico de pessoas que bebem na família dela. Ela faz um MBA executivo aqui, ela tá no caminho de ser uma executiva também, e ela se deu conta, cara, todo mundo na minha família começou a beber com 35 anos, ali criou o hábito. Eu vou parar de beber completamente. Eu vou parar de beber. Eu vou substituir isso, eu vou parar total de beber, não vou mais beber, porque eu sei que aquilo ali pode causar um problema pro Jorge, pode causar um problema pra mim na minha carreira, e ela simplesmente, vou parar de beber, porque isso não, no longo prazo, ainda mais nos Estados Unidos, aqui qualquer coisa que acontece pode atrapalhar toda essa carreira dela. E eu decidi não beber mais, faz 5 anos que a gente não bebe. 5 anos. A gente não bebe juntos. E eu não bebo por causa disso, porque, poxa, se ela foi lá, uma coisa que nós dois gostamos muito, nós nos aproximamos, né, de ir nessas cervejarias, fazia parte do nosso hábito, a gente buscou outras formas de fazer isso. Então, nós paramos de tomar álcool, a gente toma álcool, cerveja sem álcool, né, a gente provou mais de 100 cervejas de álcool, mais de 100, não é exagero. A gente vai lá naquele Total Wine lá, a gente comprou uma individual de cada uma. Tem um freezerzinho só de cerveja sem álcool diferente. Provamos vinhos, provamos Codorniu, provamos todas as marcas, cara, tudo. E a gente conseguiu achar, a gente provou de todas, a gente achou 4 ou 5 que pode tomar. Agora eu não tô tomando, né, porque a minha dieta não permite eu tomar, mas eu vou achar isso. Então, assim, é a prioridade por necessidade e por prazer. Então, esse é mais um caso, mas são mais 2 casos aí de exemplos que a gente busca o substituto, que a gente não deixa de ter os nossos brinquedos. A gente só troca os brinquedos, a gente fica mais velho, a gente troca os brinquedos. Por que não buscar um substituto? Né? Isso não significa um comportamento infantil, juvenil. Tem que buscar aquilo que te dá prazer e que vai te dar um benefício de longo prazo também. Mas sem priorizar, não tem como. Sem priorizar, sem rever, sem fazer o PDCA, sem ter alguém né, ali te lembrando do que tu não, Jorge, tu me disse que a tua prioridade era essa. E aqui, ó, isso aqui também é a tua prioridade. Essas referências fica muito difícil. A Camila mencionou religião, que é uma das instituições. Quais são outras formas que a gente pode buscar, né? O meu podcast, pra mim, aqui me deixa sempre em check. Eu tenho que eu fico pensando aqui, o Wildo já faz tanta coisa, cara, eu preciso colaborar mais. Então isso também mudou muito meus hábitos. Porque o podcast pra mim aqui, cara, não sei o quanto tu sabe, mas eu fico... Virou um hábito, né? É um hábito, mas eu tenho que participar. Eu tenho que participar. Um compromisso. Eu posso fazer parte ativa disso. Esse é meu mais um hábito que eu queria colaborar com vocês. Com o pessoal que tá escutando, né? Show. Só de bola, eu acho que deu, né? Acho que deu, acho que tá bom. Camila, muito obrigado aí por você. Mesmo. Eu sei que você ainda tem compromisso hoje, tá? Obrigado aí por vir. É. Jorge, eu sei que você tá aí no meio de uma reforma.
Muito obrigado aí também por você comparecer aqui com a gente. Tamo junto. E o Jorge aqui também, muito obrigado, cara, por vir aí. E é isso aí. Alguém mais quer dar alguma mensagem Só final? uma mensagem final aí, Jorgão. Galera, não se deixem levar pelas circunstâncias, né? Tomem as suas decisões e sigam em frente. As circunstâncias não são determinantes para que você tenha sucesso ou não. Ou seja, não é porque tá chovendo, não é porque tá caro, não é porque o carro quebrou. Se coloca uma coisa na cabeça, vai lá e faz, tá? Se vai emagrecer, emagrece. Se vai cuidar da saúde, cuida. Se vai amar ao outro sob qualquer circunstância, ame. E não fique, sabe, justificando nas circunstâncias. Eu espero que essa conversa de hoje tenha inspirado as pessoas, quem sabe ou adquirir um hábito novo, ou até pensar nos hábitos que elas têm e poderiam até utilizar melhor ainda, e partir para frente. Então, espero que tenha sido um podcast aí iluminador para essas pessoas. Show! Quer falar alguma coisa, Jorge? Cara, pessoal, só mencionar para um ponto só, né? De a gente ter, a Camila falou em empatia, e eu queria ligar isso à parte de saúde mental, tá? Que querer não é poder para muita gente, né? Porque a gente cria um ceteris paribus de que funciona para todas as pessoas. A gente tem que ter empatia para entender que tem pessoas que vão ter muito mais limitações, e eu sei disso, que eu convivo todo dia isso. Então, as pessoas nós temos que entender isso, que nem todo mundo vai ser como, né, o Wilton, que vai, cara, vamos gravar um podcast por semana, e ele vai lá e consegue fazer isso. Nem todo mundo vai conseguir fazer isso. A gente ter o discernimento de entender essas limitações das pessoas, que esse superpoder que tu tem, outra pessoa não tem, né? Então a gente nos certificarmos de que quando a gente está julgando alguém sobre isso, né, que para essas pessoas o hábito não é como pra gente, não é que eu acordo motivado lá, já pego meu rolinho, já faço, eu já tenho minha série de yoga que eu vou lá e faço pela manhã. Eu consigo fazer isso. A minha esposa não consegue. E não é porque ela tem menos vontade do que eu, não é porque ela não gostaria de fazer, é porque ela realmente vai ter outras dificuldades que eu não vou ter. Então, lembrar que tem que ter empatia, entender um pouquinho mais sobre essa saúde mental das pessoas e não ficar exigindo que os outros façam exatamente o que a gente faz. Mande aí um comentário pra gente, clica no joinha e compartilhe com seus amigos. E muito obrigado por assistir mais uma vez aqui o podcast. Obrigado a vocês. Obrigado, pessoal. Valeu. No dia da bandeira do Brasil, hein? Obrigado, galera. Tchau, Jorge. Abraço. Tchau, tchau. Valeu. Abraço.